Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos, e dessa vez poder trazer a minha amada, a Flávia. Eu fiquei encantado, com vocês, com essa igreja linda, e mais uma vez, como nós fomos tocados, por Deus através desse louvor tão lindo que nós podemos oferecer a Deus, como toca o nosso coração. No ano passado, logo depois que eu estive aqui, eu tive uma alegria muito grande, que foi de jogar uma partida de tênis com o Sóstenes. Fomos lá no Minas e fui dar umas aulas para ele nunca tinha jogado, foi muito, muito bom, Foi um tempo especial. E logo depois da nossa partida, eu tive um AVC, mas não foi culpa dele, viu, gente? Fiquem tranquilos. Mas foi um susto tão grande, eu acordei um dia sem sentir meu braço e minha perna esquerda. E aí não sabia o que estava acontecendo, aí acabei entendendo que era um AVC, estava sozinho em casa, minha esposa estava viajando, e aí uma tia minha me levou lá para o Madre Teresa, e lá eu fiquei 6 dias internado, numa situação tão diferente, um AVC hemorrágico, mas Deus foi tão gracioso, que realmente me livrou, ainda tem algumas sequelas nas sensações, mas estou movimentando normalmente, voltei a caminhar, voltei a nadar, a dirigir e até jogar tênis, Então, graças a Deus, passou aquele susto e a gente está feliz demais. E uma coisa muito linda foi ver o carinho, dos irmãos lá da Central, quando eu fiquei internado. Quantas visitas eu recebi ali, um amor tão grande da igreja, dos irmãos. Então, nós pertencermos ao corpo de Cristo é algo muito, muito especial. É uma coisa viva, é a nossa família de verdade. E quanto ao DIP, o domingo da igreja perseguida, isso foi um dia instituído pela missão Portas Abertas. E a missão Portas Abertas é uma missão que trabalha há muitos anos, décadas e décadas, com a questão da igreja perseguida no mundo. E eu tive uma alegria muito grande quando eu era adolescente, de receber lá na Central, o irmão André. O irmão André, fundador da missão Portas Abertas, esteve aqui no Brasil, esteve lá na Central, se não me engano, por volta de 78. Eu tinha uns 15 para 16 anos. E a palavra dele, o desafio dele, o ministério dele me encantou tanto, que desde aquela época, adolescente, eu resolvi contribuir com a igreja perseguida, e Deus colocou no meu coração de colocar o valor de uma Bíblia para a China, por mês. E desde então, meus 16 anos, eu contribuo com a missão Portas Abertas, já estou com 62, sei que não parece 70, mas tudo bem, Mas há muitos anos, e também não só contribuindo, mas também intercedendo. A missão Portas Abertas, talvez muitos aqui saibam, tem uma revista mensal, e dentro da revista tem um encarte de oração. E tem então um pedido para cada dia do mês, por algum país onde a igreja sofre perseguição. E o domingo da igreja perseguida, então, é instituído para reunir as igrejas do mundo inteiro, para darem uma olhada com mais atenção para a situação dos nossos irmãos, que têm sofrido coisas terríveis, por causa do amor pelo Evangelho. E às vezes, a gente orando por aqueles pedidos, a gente fica tão abatido, de perceber quanto sofrimento. Mas notícias que eu já tenho tido da igreja perseguida, é que os irmãos lá, eles não pedem para a gente orar, para Deus colocar fim à perseguição, mas sim para ajudá-los a permanecerem fiéis a Jesus, mesmo em meio à perseguição. E já ouvi também de irmãos da igreja perseguida, que eles têm uma preocupação muito maior, com a gente, porque a gente tem muita liberdade. Então, muitas vezes o nosso cristianismo é um cristianismo muito superficial, muito raso. E eles não têm como viver um cristianismo raso. É tudo ou nada.
A vida dele está ali, né, a prêmio, sempre. Então, ou a pessoa é cristã de verdade, ou ela não é. E no nosso caso, é muito fácil a gente viver uma vida aparentemente cristã, mas na hora do vamos ver, né, a gente nega fogo. Então, eles têm uma preocupação muito grande com a gente. Mas é importante entender que, como somos um corpo, né, o que eles passam tem a ver com a gente. Não são eles lá e nós aqui, mas nós somos um só corpo. E nesta manhã eu gostaria de trazer uma palavra sobre a questão da oração. Mostrar que a oração é algo realmente muito, muito poderoso. E uma boa parte da base dessa mensagem eu ouvi através do pastor Ivênio dos Santos, que foi nosso pastor por 11 anos, e aquela palavra que ele ensinou para nós há tanto tempo atrás, ela marcou a minha vida e me ajudou a olhar para a oração, para a intercessão de uma forma totalmente diferente. E ele trazia então para introduzir uma pergunta teológica muito importante. E a pergunta dele é a seguinte: tem vontades de Deus que não se cumprirão por falta de oração? E é uma pergunta teológica difícil, porque a gente pensa, vontade de Deus, Deus é soberano. E muita gente raciocina assim: para que orar? Porque se Deus é soberano, se for da vontade dele alguma coisa, vai acontecer de qualquer jeito, eu orando ou não orando. E se não for da vontade dele, não vai acontecer, porque ele é soberano. E aí a pessoa desanima de orar. Para que orar? Se é da vontade dele, vai acontecer de qualquer jeito, e se não for, não vai acontecer mesmo que eu ore. Então a oração parece algo meio sem sentido. Vocês concordam que esse raciocínio leva a esse pensamento? Então a oração, pelo menos a questão da intercessão, se torna meio sem sentido, algo meio inútil. E muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade de passar tempo intercedendo, exatamente por causa desse raciocínio. Mas será que esse raciocínio está correto? Totalmente errado. Porque, na verdade, existem sim vontades de Deus que não se cumprirão se não houver oração. E, pelo outro lado, também nós temos alguns exemplos de coisas que não eram da vontade de Deus e que acabaram acontecendo por causa de oração. Um exemplo bem clássico é o do rei Ezequias. Deus mandou o profeta dizer para ele que era para ele arrumar as coisas dele, que ele já ia partir. E aí o que acontece? O rei Ezequias, ele chora ali no seu leito, virado para a parede, e ele clama a Deus. Na mesma hora, Deus fala com o profeta para voltar lá e dizer que ele ia dar mais 15 anos de vida para ele. Então é impressionante, né, gente? A oração, ela move a mão de Deus. E quanto às coisas que são da vontade dele, será que realmente tem como alguma coisa não acontecer, se não houver oração? E aí nós vemos que sim. Por exemplo, é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Jesus já deixou claro que não vai acontecer. Quando ele fala, né, que a porta é estreita, o caminho é estreito que leva à salvação, mas o caminho que leva à perdição é largo, e são muitos os que entram por ele. Então, embora seja da vontade de Deus que todos sejam salvos, isso não vai acontecer. É da vontade também de Deus a nossa santificação. E, na verdade, a gente não pode dizer que todo filho de Deus é santo, tem uma vida pura, linda. Pelo sangue de Jesus, sim, espiritualmente nós estamos posicionados de maneira santa, mas na prática, Deus deseja uma santidade muito maior do que a que tem realmente acontecido. Então, é uma outra vontade de Deus que não se cumpre de maneira tão plena, pelo menos ainda não, hoje. Mas eu quero mostrar na palavra de Deus, né, diversos textos que defendem essa tese, de que há sim
vontades de Deus que não se cumprem, a não ser que haja oração. E a primeira passagem que eu gostaria de ler, convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias, é o texto de Mateus 6:10. É uma parte aí da oração do Pai Nosso. Mateus 6:10. Vamos ler a partir do verso 9. Nós sabemos que essa oração do Pai Nosso não foi ensinada por Jesus para ser uma reza, logicamente. E ela foi ensinada quando os discípulos de Jesus, ao verem a vida de oração tão intensa que ele tinha, eles chegaram para ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então passou a ensiná-los através da oração do Pai Nosso. Na verdade, é um modelo de oração, não é? Que tem as várias partes da oração. Tem aqui a parte de adoração, a parte de petição, né, de perdão e de proteção. Está tudo aqui. Mas vejam só como começa a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam que interessante, talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando os discípulos pediram para Jesus, para ensiná-los como orar, ele ensina eles a orarem isso. E vejam bem quando ele fala que os discípulos deveriam orar ao Pai, para que o Pai fizesse o quê? A vontade dele. Vocês concordam que não faria sentido se a vontade de Deus fosse feita de qualquer jeito? Os discípulos são ensinados a pedir ao Pai que Ele faça a vontade dele, assim na terra como no céu. Então esse primeiro texto já deixa a gente, né, com esse pensamento: puxa, a coisa é muito séria. E se a gente abrir lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 22, a coisa vai ficar mais clara ainda. Então gostaria de convidar os irmãos a abrirem Ezequiel, capítulo 22. Esse texto é um texto terrível, né? Um capítulo triste demais. Ele fala então das abominações de Jerusalém. Então, o povo de Israel tinha chegado a um ponto de pecado tão grande, né? Havia pecado no meio do povo, havia pecado no meio dos governantes e até no meio dos sacerdotes, né? Dos levitas. Então era uma situação muito, muito triste. E Deus já tinha mandado profetas para avisá-los que eles teriam que se arrepender, largar aquele pecado, e um aviso atrás do outro, e nada de arrependimento. E aí no finalzinho desse capítulo 22, eu vou ler a partir do 29, para vocês pegarem o finalzinho dessa lista de pecados. 29 ele fala: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Isso aqui é a pontinha do iceberg, depois vocês podem ler o capítulo todo. E aí vem o versículo 30, quando Deus fala: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi,
fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Vejam, Deus estava para julgar o seu povo, e ele então mandou o exército da Babilônia. Nabucodonosor veio e arrebentou toda a cidade. Foram em várias vezes, Nabucodonosor veio, matou muita gente, depois destruiu os muros, destruiu o templo e levou muita gente cativa. Foi um castigo terrível, mas era exatamente isso que o povo de Israel merecia. Era esse castigo terrível. Mas qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus não era exercer o seu juízo, mas era exercer a sua misericórdia. Mas para isso ele precisava de alguma coisa. O que ele precisava? Ele precisava de oração, ele precisava de que alguém se levantasse como intercessor. E o texto fala que ele buscou entre eles um intercessor. Olha que coisa impressionante, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Então, gente, o Senhor, ele procurou no meio do povo alguém que se colocasse como intercessor. O que seria então um intercessor? Um intercessor é alguém que se coloca na frente de alguém que merece o castigo e pede misericórdia. É como uma situação na família, né? Quando uma criança faz uma coisa errada e às vezes o pai chega muito irado e já quer acabar com o menino. E aí quem é que pula na frente do menino? Muitas vezes a mãe, às vezes é o contrário também, né? Mas muitas vezes a mãe pula na frente e falou: bem, por favor, que isso, calma. Ela está fazendo o papel de intercessora. Ela está se colocando entre o pai irado e a vítima merecedora. Se o pai viesse com castigo, estaria tudo certo, porque era o que o filho merecia. Mas a esposa vem pedindo misericórdia. A diferença é que o pai terreno, naquele momento, a vontade dele era acabar com o menino mesmo. Mas no caso do nosso pai, a vontade dele não era acabar com o seu povo. A vontade dele era exercer a misericórdia. Mas ele buscou o intercessor e não encontrou. Interessante, não é, que ele fala: busquei entre eles esse homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E aí vem aqui uma expressão muito forte, no versículo 31, por isso o quê? Por não ter encontrado um intercessor. Como se Deus estivesse dizendo: eu fui então obrigado a derramar a minha indignação sobre eles. E aí, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então, por não ter encontrado nenhum intercessor, ele acabou então derramando a sua indignação, o seu castigo contra o seu próprio povo. É muito forte isso, não é? Quando a gente pensa que há muitos povos hoje que não ouviram falar de Jesus, e a gente tem compaixão deles, mas na verdade o que esses povos pagãos merecem? Fogo. Eles merecem o juízo eterno, merecem passar o resto da eternidade no inferno, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O desejo de Deus é a salvação dos povos, mas ele precisa do quê? Ele precisa de intercessores em favor desses povos que merecem o castigo eterno. E aí alguns podem estar assim meio encucados, né? Mas puxa, será que Deus é tão fraco que ele precisa da minha ajuda como intercessor? Claro que não. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso.
mas ele, na sua soberania, ele escolheu agir dessa forma. É uma parceria que Deus estabeleceu com a gente. Né? Tem coisas que ele delegou para nós, e se nós não fizermos, as coisas não vão acontecer. É uma parceria, é uma cooperação. Então Deus colocou na nossa mão essa responsabilidade de construir junto com Ele as questões do seu reino. Então há muitas vontades de Deus que não estão acontecendo por falta de intercessores. E essa parceria, ela pode ser ilustrada de uma forma muito interessante. Né, uma vez estava ali um jardineiro cuidando do seu jardim, lindo, e passou uma pessoa ao lado do jardineiro e fez um elogio, e falou assim: puxa, que trabalho lindo você e Deus estão fazendo aí, hein? E aí o jardineiro respondeu: mas você precisava ver como é que estava esse jardim quando Deus estava sozinho. Puxa, parece até uma blasfêmia falar um negócio desse, né? Mas, gente, na verdade, o que acontece com o jardim quando Deus está sozinho? Não precisa ter medo não, gente. O que acontece? O jardim vira um caos. Por quê? Porque Deus não sabe cuidar de um jardim? Claro que Ele sabe, mas porque Ele delegou cuidar do jardim para o homem. E se o homem não cuidar do jardim, nada feito. Mas é uma parceria, porque o homem sozinho, sem Deus, também não tem jardim nenhum, porque é Deus que dá a vida. Então, vejam, é uma parceria. Então, quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo na terra, isso não é apenas uma metáfora bonita, né, para ilustrar a ideia de que cada um é um membro desse corpo, cada um tem uma função, um é pé, né, outro é olho, outro é boca, outro é nariz. Não é só para isso. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, é porque nós somos de verdade o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Então, de certa forma, né, se as minhas mãos não se estenderem em direção ao necessitado, o necessitado vai continuar na miséria, porque Deus delegou, né, o cuidado do necessitado para nós, para as suas mãos, para o seu corpo. Se a minha boca não se abrir para proclamar o Evangelho, as pessoas vão continuar sem saber das boas novas, porque nós somos a boca de Cristo. Deus delegou isso para nós. Se os nossos pés não nos levarem em certos lugares, de certa forma, claro que Deus é onipresente, mas num certo sentido é como se Jesus não tivesse chegado ali, porque nós somos os pés dele. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, a responsabilidade é muito grande e o privilégio é muito grande. Nós somos de verdade o corpo de Cristo na terra. Mas continuando, tem outro texto muito impressionante que tem a ver com o cativeiro da Babilônia. Vocês se lembram um jovem que foi levado para lá, muito novinho? Daniel, uma das figuras mais notáveis de toda a Bíblia. Eu fico impressionado, claro que ele era um pecador, porque a Bíblia fala que todos pecaram, mas a gente não vê nenhum pecado na vida de Daniel, vocês já viram? Não mostra, dos outros personagens todos a gente vê, né, uma pisada na bola aqui, uma pisada na bola ali, mas Daniel a gente nunca vê nada negativo contra ele. E Daniel era um homem tão íntegro, né, um homem de oração, era um homem que se virava ali, voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia, ele tinha um momento a sós com Deus, 3 vezes ao dia, ele ajoelhado, de janelas abertas, olhava em direção a Jerusalém, e ele orava incessantemente a Deus. Mas o capítulo 9 é muito interessante de Daniel, e eu queria convidar vocês também a abrirem ali, Daniel capítulo 9, os primeiros versículos. No primeiro ano de Dario,
filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Lembrem-se, Daniel foi levado ao cativeiro bem novinho, e aqui já tinham passado vários reis e vários impérios. O Império Babilônico depois cedeu para o Império dos Medos e Persas, e aqui já não era mais Nabucodonosor, não era Belsazar, já era Dario, e depois ainda veio Ciro. Mas vejam que interessante, ele estava no momento a sós dele, meditando na palavra, e ele bateu o olho numa profecia, exatamente sobre aquele período de cativeiro que ele estava vivendo, que era o cativeiro, castigo de Deus contra todos aqueles pecados ali de Jerusalém. Que texto ele leu de Jeremias, que fala dessa profecia tão precisa, que fala de 70 anos? Está lá em Jeremias 25, 11 e 12. Podem abrir comigo, por favor. Jeremias 25, 11 e 12. Imagina, você ali no cativeiro, desde novinho, agora já bem velho, e aí você bate o olho nessa profecia. 25, 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. 70 anos, então, seria a duração daquele cativeiro. E depois também em Jeremias 29, 10. Podem abrir também, vocês perceberem o que Daniel estava lendo. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Olha que coisa linda. Agora, se fosse você, ali na terra da Babilônia, anos e anos ali, décadas no cativeiro, saudade da sua terra, que você lembra da adolescência, e de repente você esbarra com um texto desse, dizendo que estava terminando o seu tempo ali. O que você faria? Eu não sei, mas eu acho que eu convidaria os meus amigos e daria um churrasco, para celebrar o fim do cativeiro. Diria, olha, já estamos para voltar para a nossa terra, olha que maravilha. Mas, no entanto, não foi isso que Daniel fez. Daniel não celebrou, não fez um churrasco, mas vejam o que diz o versículo 3, ali de Daniel 9, depois que ele leu aquelas profecias. Versículo 3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então Daniel foi para o joelho, Daniel foi ser um intercessor, se colocando na brecha a favor daquela nação, para que Deus libertasse, mesmo já havendo uma profecia. Agora a gente pode pensar, uma profecia não tinha como não se cumprir. Claro, toda profecia da parte de Deus se cumpre, mas para isso precisava de um intercessor. E Deus, na sua soberania, então, levantou o intercessor.
E Daniel faz uma oração linda, é um capítulo maravilhoso, capítulo 9, a respeito da oração fervorosa de Daniel. E para pegar o finalzinho da oração, a partir do verso 18, do capítulo 9, ele diz assim na sua oração: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olhe para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Não é impressionante? Uma profecia, podia já celebrar, e no entanto ele entendeu que ele precisava ser um intercessor e pedir a misericórdia de Deus pelo seu povo, para que o povo pudesse sair do cativeiro e voltar para a sua terra. Vamos passar agora para um outro texto do Novo Testamento, Mateus 9, 35 a 38. É um texto lindo também que nós amamos, eu tenho certeza que você já leu muitas vezes. Mateus 9, 35 a 38, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mais uma vez, a gente vê o poder da oração que foi delegado para nós. Jesus teve compaixão daquelas pessoas, daquelas vilas, percebeu que as pessoas estavam ali exaustas, como ovelhas que não têm pastor, exatamente como nós vemos hoje. Nós cantamos aqui, da gente clamar o nome de Jesus, nas ruas da nossa cidade. A gente vê tanta tristeza, tanta gente caída, tantos mendigos, tanta gente destruída, pelo crack, e ele então teve compaixão daquele povo. E ele falou então uma frase impressionante: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem que é o Senhor dessa seara? Quem que é? É Deus. Ele tem compaixão. Por que que ele não vai logo então e manda trabalhadores para a seara? Ele está vendo que tem tão pouco. No entanto, não é o que ele faz. Ele não pega e sai mandando gente para a seara, não. O que que ele fala que os discípulos tinham que fazer? Se colocarem na brecha e pedirem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vejam bem, novamente, o nosso papel de intercessor, o nosso papel na oração. Deus delegou isso para nós. Então, por que tem tão poucos obreiros na seara? Porque nós não temos intercedido na intensidade correta. Por que há tantos povos ainda sem conhecer Jesus? Porque nós não temos nos colocado na brecha da intercessão. Nós precisamos entender esse papel. E nós sabemos que lá no final, lá em Apocalipse, diz que haverá gente de toda raça, tribo, língua e nação perante o Cordeiro, adorando. Mas para chegar aquele dia, o que vai precisar acontecer?
intercessores se levantarem, clamando misericórdia por esses povos, clamando que Deus levante obreiros para a sua seara. E aí vai realmente acontecer, mas passa também pela igreja, passa também por cada um de nós como intercessores. E eu quero então, caminhando, para a outra parte da mensagem, eu quero trazer 2 exemplos muito poderosos, contemporâneos, do poder da intercessão. E o primeiro deles tem exatamente a ver com a igreja perseguida. Nós estamos aqui no domingo da igreja perseguida. Eu, ainda adolescente, comecei a interceder pela igreja perseguida, depois que o irmão André esteve aqui no Brasil, lá na Central. E então, em 82, poucos anos depois que ele tinha vindo aqui, a Missão Portas Abertas lançou uma campanha de 7 anos de oração pelos países comunistas, pela União Soviética. Alguém se lembra dessa campanha de 7 anos de oração? É impressionante, naquela época, gente, era uma coisa terrível, União Soviética muito forte, com o comunismo ali a toda, cristãos sendo presos, mortos, torturados, e não só ali, mas vários outros países, a Polônia, a Romênia, a Albânia. A Albânia era um país que se orgulhava de ser o primeiro país oficialmente ateísta do mundo. Havia ditaduras terríveis naquela época, e havia um símbolo terrível daquele período, que era o Muro de Berlim. Quantos já ouviram falar do Muro de Berlim? Também chamado de Muro da Vergonha. Era um muro que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. E muitas famílias ficaram completamente separadas por causa desse muro, que atravessava toda a cidade de Berlim. E muitos da Alemanha Oriental que tentavam atravessar para a Alemanha Ocidental foram fuzilados, mortos ali naquele muro. E aqueles países eram conhecidos então como os países da cortina de ferro. E a Missão Portas Abertas então começou aquela campanha. 7 anos de oração pelos países comunistas. E eu lembro que depois do primeiro ano de oração, eles lançaram algumas pequenas notícias de alguma mudançazinha nesses países. Depois do segundo ano, mais algumas, terceiro mais, quarto mais. Sabe o que aconteceu quando se completaram os 7 anos da campanha? Eu estava na casa do meu sogro, junto com a minha esposa, vendo a retrospectiva do Fantástico. E ali, gente, naquele ano, 89, muitas notícias sobre o mundo comunista. O ditador ali da Romênia, Ceausescu, ele foi executado pelo povo em plena praça pública. A Albânia se abriu, a União Soviética se abriu, muitos missionários puderam entrar ali, também na Albânia, na Polônia, na Romênia. E o mais impressionante para mim foi ver na televisão o Muro de Berlim caindo. As pessoas ali, com toda a liberdade, destruindo o Muro de Berlim. Acabou o Muro da Vergonha. E eu olhei para aquilo tudo, gente, e vocês acreditam que eu nem associei com 7 anos de oração? Impressionante, Eu estava orando por isso, fazia 7 anos. E quando eu vi ali na televisão, eu falei, que bom, algo da história, o desenvolvimento da história, depois que eu fui cair em mim. Falei, gente, não foi por acaso que aconteceu isso, não. Milhares e milhares de pessoas em todo o mundo orando por isso. E cai o mundo comunista. Não foi coincidência, gente, foi o poder da oração. A oração, ela move, de verdade, a mão de Deus. E através da oração nós construímos coisas que Deus quer trazer à terra. Nós construímos junto com Ele. Somos cooperadores do que Ele anda fazendo. E um último exemplo, para a gente concluir, tem a ver com a questão indígena.
Em 93, nós morávamos em Brasília, trabalhávamos ali na Missão Além, dando aula de linguística e trabalhando com um banco de dados sobre as tribos indígenas do Brasil. E nós, então, lançamos uma campanha de 30 dias de oração pelos povos indígenas brasileiros. Cada dia do mês, então, tinha um pedido por um povo indígena ou uma questão relacionada ao mundo de missões indígenas, ou FUNAI, ou vistos para os estrangeiros, mas um dia era por um povo indígena, outro por um assunto, outro por um outro povo. E um dos povos que estava ali naquele livreto era um povo chamado Tucano. Nada a ver com o PSDB, viu, gente? É o povo Tucano. É um povo que mora ali no Amazonas, e eles tinham uma presença muito grande de missionários católicos, salesianos, mas que faziam um trabalho de evangelização muito à moda antiga, né? Eles proibiam os indígenas até de falar na própria língua, eles perseguiam os indígenas, era uma questão muito impositiva, né, da fé cristã. E eles não permitiam que nenhum missionário evangélico entrasse ali nas aldeias do povo tucano. E nós começamos então a orar por aquele povo tucano, junto com mais outros povos. Esse livreto, ele foi lançado lá no Congresso Brasileiro de Missões, lá em Águas de Lindóia, em 93, primeiro Congresso Brasileiro de Missões. Esse ano vai ser a 10ª edição do CBM. Quantos aqui vão? Estão sabendo? Gente, vale a pena vocês irem lá, é um congresso maravilhoso. Mas naquele primeiro, em 93, foi em Caxambu, em Minas Gerais. Foi lançado então aquele livretinho. E milhares de pessoas orando por aqueles povos, incluindo o povo tucano. Gente, 2 anos depois disso, eu estava lá em Brasília, ia começar mais uma turma do curso de Linguística e Missiologia da Missão Além. E aí os alunos foram se apresentar. Eram uns 20 alunos mais ou menos. E aí um deles tinha umas feições indígenas muito fortes. E na hora dele se apresentar, ele se levantou, cruzou os braços e falou bem bravo assim: eu sou pajé da tribo Tucano e vim aqui vigiar vocês, missionários protestantes, para ver o que vocês estão fazendo. Uau, foi um momento de tensão, né? Ficou aquele silêncio constrangedor. Mas aquele pajé, o Álvaro Tucano, começou a participar das devocionais que nós tínhamos todas as manhãs ali no curso. E ele começou a ficar encantado com os colegas. E um dia ele se levantou na devocional e falou assim: olha, eu estou vendo que a maioria de vocês está se preparando para ir para a África, mas eu quero convidar alguns de vocês para irem para a minha tribo, para a tribo Tucano, para levar o evangelho para lá. E aí, gente, um dos melhores alunos daquele ano, Paulo César Nascimento, lá de Pernambuco, aceitou o convite. E o Paulo César foi para lá, começou a aprender a língua, começou a traduzir o Novo Testamento para a língua deles, começou a pregar o evangelho, e os primeiros tucanos se converteram. E ele plantou a igreja do Senhor Jesus no meio do povo tucano e terminou a tradução do Novo Testamento. Depois ele se casou, veio com a esposa para Brasília fazer o curso de linguística, ele foi meu auxiliar nas matérias, e depois voltaram para o povo tucano. Tiveram filhos, continuaram por muitos anos ali. Foi uma bênção. Agora, dessa vez eu estava um pouco mais perto. Na hora, falei, isso aí é claro, é resposta às nossas orações. Então, vejam, irmãos, como que a oração, ela faz toda a diferença. Quando a gente ora com esse entendimento que a gente está se colocando na brecha, né, e movendo a mão de Deus, fazendo com que a vontade de Deus aconteça na terra, isso muda totalmente a nossa postura de intercessão. Vocês concordam? A gente não fica ali simplesmente fazendo um exercício religioso, mas a gente entende
que a gente está construindo junto com Deus algo que de outra sorte não aconteceria. É como se tivessem muitas vontades de Deus só esperando um intercessor trazê-las à existência. Amém? Amém. Que os irmãos sejam muito abençoados, e eu creio que nós poderíamos ter agora, um momento de intercessão pelos povos que têm sofrido perseguição, pela igreja perseguida em várias partes do mundo. Eu não sei como é que vocês vão dirigir esse momento, mas eu passo a palavra para vocês. Vamos interceder com fé.